Galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 248 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que acabou acontecendo um terremoto e o Kazuya acabou caindo, né, se desequilibrando e caindo em cima da Mizuhara. E quando ele iria sair, a Mizuhara acabou segurando ele e pedindo pra ele esperar, deixando a gente com muita expectativa de talvez um beijo, né, rolasse ali entre eles dois. E é isso que nós vamos ver agora, por mais que eu não esteja confiante que isso vai acontecer, né, porque sempre dá uma desculpinha, alguma coisa assim. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba o nosso trabalho. Vídeos novos todos os dias, vou estar deixando na descrição desse vídeo. Na descrição não, no comentário fixado, minhas redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro esse vídeo! Esse capítulo começa com o Kazuya ainda em cima da Mizuhara, e a Mizuhara pedindo pra ele esperar. Nós vemos que o Kazuya entra em desespero e começa a se perguntar o que está acontecendo, o porquê que a Mizuhara pediu pra ele esperar, e como que ele foi perdeu o equilíbrio e cair em cima dela, e que ele pensou, né, que ela simplesmente iria empurrar ele, mas não, ela simplesmente agarrou ele por vontade própria e pediu pra ele esperar. Ele então começa a observar a Mizuhara dizendo que ela é bem quente e bem pequena, e que mesmo que ele se aproximasse dela, o que ela poderia fazer? Kazuya então se pergunta se a Mizuhara está aceitando ele, e se já está na hora, né, da Mizuhara dar uma resposta para ele. Nós vemos que os dois continuam se encarando, enquanto o Kazuya tá quase morrendo, né, de tão nervoso que ele está. Nesse exato momento a Mizuhara segura ali nos cabelos do Kazuya e diz que ficou preso uma pequena folha ali. O Kazuya fica todo nervoso e acaba perguntando folha e agradecendo a Mizuhara e saindo de cima dela. Diz que foi provavelmente por conta das pedras. Ele levanta todo nervoso e diz que tem mais algumas coisas que ele precisa resolver e que ele vai cuidar disso e já volta. Nós vemos que ele sai correndo todo desesperado e diz que ele está prestes a explodir, né? E se pergunta o que ela quis dizer como espera e por que ela estava segurando ele daquele jeito. Uma folha? Sério isso? Ele diz que não tinha nenhuma folha presa da última vez que ele chegou. E diz que a Mizuhara estava agindo muito estranha e se pergunta se ficar tão pegajosa faz parte da investigação. E que isso tudo deixou ele bastante firme ali, né? Meu Deus do céu. Ele então leva as mãos na cabeça e acaba dando um grito e diz: uma folha? Uma porcaria de uma folha? Nada além disso. Nós então vemos a Mizuhara olhando para sua mão enquanto ela segura essa folhinha, só que quando ela abre a mão, não tem folha nenhuma. Em outras palavras, a Mizuhara acabou dando uma desculpa para o Kazuya. A Mizuhara então acaba se perguntando se aquilo não foi muito ruim para uma desculpa. Em outras palavras, aquela folhinha ali era uma desculpa só para poder ficar ali mais um tempinho com o Kazuya. Na cena seguinte nós vemos que eles acabaram toda a limpeza e a Mizuhara acaba agradecendo o Kazuya e dizendo que vai pagar assim que ela puder. O Kazuya acaba dizendo que não precisa disso, mas a Mizuhara acaba insistindo. Nós vemos eles dois indo embora e o Kazuya falando consigo mesmo, né, sobre o lar de infância da Mizuhara, e que ele foi pra lá e ficou pensando essas coisas e ter encontrado, né, a Mizuhara em seu lar de infância. Parece que ele começou a conhecer a Mizuhara novamente, mas mesmo assim ele não consegue parar de pensar se a investigação da Mizuhara avançou um pouco. E ele se pergunta, né, que indo ao lar de infância dela, ele não poderia deixar de imaginar como seria o futuro. E nós vemos o Kazuya imaginando como seria o futuro dele se ele tivesse uma família junto com a Mizuhara. E ele fala consigo mesmo que ele quer saber mais sobre a Mizuhara. Nesse exato momento o Kazuya acaba parando do nada e a Mizuhara fica sem entender e ele acaba perguntando pra ela como seria um casamento perfeito. Nós vemos que ele está muito corado e a Mizuhara diz que ela não pensou sobre isso. E ele fala consigo mesmo que ele não tinha ideia também, né, já que ele também não pensou sobre isso. E nós vemos ele inventando uma desculpa, né, dizendo que, bem, você sabe, um tipo super romântico, todo caminho
caminhando para o túmulo juntos, sabe? Tipo, nunca tendo uma briga ou um desentendimento, coisa que é impossível acontecer, Kazuya. Nós vemos que o Kazuya fica super nervoso, perguntando quantos pontos foram isso, e a Mizuhara acaba dizendo que entende, mas que ela sente que não é bem assim, e que até as pessoas casadas já foram estranhas em algum momento, e que é impossível que os seus valores sejam os mesmos, e que não existe um ser humano perfeito, e que vai haver brigas, e vai ter coisas que eles não gostam um do outro, né, que eles não vão concordar, mas se eles conseguirem se virar, né, e rir por 2 segundos, é esse o tipo de casamento que ela gostaria de ter. Nós vemos que isso deixa o Kazuya todo corado, né? E ele acaba falando que vai fazer isso, que esse é o ideal dele também. E que a partir de agora é isso que ele quer também. Isso acaba deixando a Mizuhara sem reação, né? Sem palavras. E nós vemos que ela fica só coradinha. Ela então, para descontrair um momento, acaba soltando um puff, né? E dando uma risadinha. E pergunta que diabos, né, o Kazuya tá falando. E pergunta se ele tá louco, meu Deus do céu. A pior coisa quando a menina que você gosta pergunta se você tá louco, velho, com alguma coisa. A Mizuhara continua rindo enquanto o Kazuya fica todo corado. E ele fala consigo mesmo que ele vai lembrar desse dia por toda a vida. E a Mizuhara continua rindo, né, perguntando aonde está a individualidade do Kazuya. E o Kazuya pede pra ela deixar ele quieto. O Kazuya então olha pro rosto da Mizuhara e continua falando consigo mesmo, né, que a história da Mizuhara ele pôde sentir, né, gravada na casa. E enquanto ele estava lá, ele sentia como se ele quase pudesse ver como foi a vida dela quando ela era pequenininha, né, pelas fotos. E que quer, né, se aproximar mais dela e que ele quer estar ao lado dela, que ele quer viver junto com ela. E que estar ali na casa da Mizuhara foi o suficiente, né, para fazer ele pensar em todas essas coisas. Na página seguinte, eles acabam chegando na sua casa e percebem, né, que está tudo interditado, que o prédio inteiro está interditado. Eles dois ficam bastante confusos, sem entender o que estava acontecendo. E nós podemos ver, né, que por conta do terremoto, o muro acabou quebrando e todo o apartamento foi interditado, deixando tanto a Mizuhara quanto o Kazuya e os outros moradores dali sem um lugar para ir. E o capítulo termina assim, né, com a casa deles sendo interditada por conta do terremoto. Provavelmente o Kazuya deve ir para casa dos seus pais e a Mizuhara deve ir para casa da sua falecida avó. Agora imagina se o Kazuya for para casa da avó, da falecida avó da Mizuhara junto com ela. Gente, quem sabe, né? Quem sabe? Eu vi uma imagem onde tá Iemori, o Kazuya e a Mizuhara junto. Será que a Iemori também... Será que o Kazuya... a Mizuhara convidou o Kazuya pra ir pra casa da sua falecida avó e a Iemori também? Já que a Iemori mora ali no mesmo apartamento que eles e foi interditada, a menina vai ficar sem pra onde ir. Será que é isso que aconteceu? Será? Se eles ficarem sozinhos, meu Deus, na mesma casa, não. Vai rolar o... Enfim, galera, vamos ter que esperar aí pra ver o que vai acontecer. E lembrando que mais uma vez nós tivemos uma desculpinha esfarrapada. Mas essa desculpinha foi muito boa, porque a Mizuhara mesmo falou que foi uma desculpinha, já que não tinha nenhuma folha no cabelo do Kazuya, né? Então ela queria ficar bem pertinha dele. Mas vamos esperar aí os próximos capítulos, né? Os próximos capítulos vão sair um pouquinho mais rápido, porque eu convoquei o Matheus aí, porque ele tá dando uma adiantada em Kanojo, já que tá bem atrasado aí a tradução de Kanojo. Provavelmente eles devem estar tendo algum probleminha lá, mas eu vou estar trazendo assim com mais rapidez, porque o Matheus vai estar fazendo pra mim a tradução, pra eu poder conseguir trazer pra vocês aqui, tá bom? Então fica tranquilo que provavelmente na segunda-feira, o capítulo 249, eu já vou fazer o reviews aqui com vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto, meus otakus, lisos, maravilhosos e gananciosos. Fui!